Vamos começar o nosso programa de acordo com o manual, a instrução correta nos dias de hoje, que a gente sempre está utilizando a máscara. Claro que durante o programa eu não o farei, impossível, mas todo mundo aqui na televisão está usando este mesmo produto, né? De tecido, de TNT, não importa. O mais importante é você usar. Tudo bem contigo? Minha amiga, meu amigo, é um prazer estar de volta na sua casa, no seu trabalho, para a gente conversar no cara a cara sobre as personalidades que nós temos aqui em Joinville, os assuntos mais importantes e também da região. Hoje, o meu convidado é o atual vice-prefeito, mas antes de falarmos, eu quero fazer alguns comentários aí a respeito do momento que nós estamos vivendo com o governo de Santa Catarina e a pandemia. Olha, é terrível. Eu fiz um post no meu Face e também no meu canal no YouTube, colocando o governador Moisés, Cova 17, Santa Catarina. Ou Sérgio, Cova por quê? Porque nós estamos falando de mortos. Nós estamos falando de 17 porque foi a legenda que o governador embarcou, foi, né, no foguete, né, junto com o Bolsonaro. Ninguém sabia quem era o Moisés, até então bombeiro militar aposentado. Quando veio o resultado, surpresa para a grande maioria dos catarinenses. Ah, quem é o governador? Olha, lá do sul, etc e tal. A partir disso, eleição concluída, posse realizada, o governador começou a trabalhar. Mas agora é que as coisas começaram a se complicarem muito. Primeiro, no mês passado, ele quis montar um hospital de campanha num pavilhão de festas na cidade de Itajaí. Tudo errado. Itajaí não é um ponto tão importante assim para se montar, não é? Não que seja importante, mas tecnicamente não era o local adequado em número de pessoas para o atendimento, ainda mais em um local que ali na frente seria completamente desativado, né? Desmontado, um barracão, põe tudo abaixo, vão embora. 77 milhões. Ah, Sérgio, mas o governo disse que esses equipamentos continuariam à disposição do governo. Para instalar onde? Afinal, os hospitais de verdade que estão construídos, né, não têm espaço. Por quê? Não foi utilizado dinheiro para isto que deveria ter acontecido. Aqui em Joinville, o Hospital Regional, que é do Estado, poderia ter recebido recursos para ampliar suas instalações, receber as pessoas, tomara que não, do coronavírus, mas com os equipamentos que aí sim pudessem ser definitivamente mantidos aqui. Não aconteceu. Denúncia feita, o governo teve que voltar atrás, anunciou outros 10 hospitais dividindo esse dinheiro, mas até agora o dinheiro está lá e os hospitais necas de Pitibiriba, nem aqueles alugados, muito menos os existentes. Foi adiante o governo, comprou respiradores, 33 milhões para 100 unidades. Um valor absurdo, né? 4 vezes maior do que hoje o mercado tem aí na média adquirido. Só que tem alguns detalhes mais sutis. Se fosse sutil, seu Silva, é o seguinte: eles compraram em menos de 24 horas de uma empresa no Rio de Janeiro que não existe, é uma casa, né? Uma bodega como sede da empresa, tudo falsificado. O site, CNPJ, é laranja, compraram, começou às 10 da manhã, 5 horas da tarde tinha sido concluído o negócio, no dia seguinte pagaram 33 milhões, o dinheiro já foi. Agora está se vendo que nem dinheiro, nem respiradores, nada. E o governador disse, a culpa é de uma funcionária, foi afastada e continua recebendo salário, porque é assim, funcionário público, mesmo afastado, continua lá todo mês recebendo din-din. Santa Catarina, foi-se o buraco este equipamento e esse dinheiro. Ficou pior ainda. Na mesma semana compraram máscaras para uso nos hospitais do estado, 140 mil peças. Gastaram 2 milhões e 500 mil reais. Custa, se você acessar na internet, a mesma coisa para você comprar em outros lugares, 500 mil. Pagaram, portanto, 2 milhões a mais. Bom, mas não tem, a difícil está a entrega, mas foi o mesmo formato. Comprar em algumas horas
estes produtos, pagaram 2 milhões e 500 e o material não vai chegar no prazo contratado e também não se sabe se um dia vai estar aqui. De novo, ninguém está sendo punido dentro do Estado. 3 graves denúncias em menos de 60 dias, ninguém é afastado pelo governador. Então nós não podemos dizer que a pandemia aqui em Santa Catarina, felizmente tem números menores, por conta das ações do Estado. As ações foram por conta das prefeituras e das pessoas, das empresas que se juntaram. Aí sim, houve investimento, houve compartilhamento, houve ação solidária, porque o dinheiro do Estado, até agora, nos municípios não chegou. E o governo federal mandou esses recursos para Florianópolis. Eu estou fazendo isso não como desabafo, mas eu estou fazendo isso para o conhecimento público. Não adianta mais nada. Agora, o 17 eleito do governador, como eu disse, na esteira do Bolsonaro, está aí. Vamos ter que ficar até a próxima eleição. No meio tempo pode ser que a Assembleia tire o mandato, não sei, isso fica por conta dos deputados. O presidente Bolsonaro também está vivendo um inferno astral. E o Brasil está vivendo isso junto. Ele lá atrás disse que esta pandemia não existia ou não chegaria para o Brasil tão forte. Deu demonstrações de que as pessoas poderiam utilizar a livre circulação, não precisaria fazer a defesa nem da máscara, muito menos do contato pessoal. O seu ministro, o Mandetta, foi substituído porque ia contra as orientações, mas no meio tinha um equilíbrio. O Brasil é um continente, o Brasil não é todo igual. Então nós não podemos imaginar que a mesma restrição de fechar o comércio, a indústria, que foi feita em São Paulo, vale para uma cidade aqui do interior de Santa Catarina, Itaiópolis, Mafra. Lá não tem casos neste volume para fazer com que a cidade fique toda interditada pelo governo de Santa Catarina. Não há necessidade. Joinville, Blumenau, Florianópolis, lá o epicentro, pode até ter esse controle maior como está tendo. Porém, volto a dizer, o presidente Bolsonaro acabou falando de uma coisa só, como se o Brasil fosse igual e cada um pudesse, da sua forma, da sua maneira, relaxar, fazer o que bem entendesse. Não era por aí. O ministro Mandetta também queria fechar tudo, também não era por aí. Nesta confusão, o Brasil, infelizmente, está rumando para ser o terceiro país do mundo com o maior número de óbitos. Graças a Deus, Santa Catarina não está vivendo este drama. Nós estamos perdendo na economia, verdade. Volto a dizer, por equívocos do Estado, verdade. Por exemplo, o transporte coletivo em vários lugares estão liberados. Por que ainda não se tem isso? Mas é um assunto que eu vou discutir com o nosso convidado, um oferecimento da imobiliária Zibel. Zibel é aluguel, aluguel é na Zibel. Zibel há muitos anos está no mercado, sempre oferecendo o lar, o nosso abrigo. E nunca foi tão importante a gente ter o valor da nossa casa, do apartamento, hoje como forma de proteção. O nosso convidado é o atual vice-prefeito, comandante Coelho, como é conhecido por todos, né? Boa noite, comandante, tudo bem? Posso falar assim de comandante? Pode, tranquilo. É assim mesmo? É uma boa noite para os ouvintes da TVPE e do programa Cara a Cara. Eu estou lhe convidando aqui. Queria parabenizar pela tua introdução. Gostou? Gostei. Concordas com algumas coisas? Achas que não? Ela provoca no telespectador a possibilidade de interrogação. Isso é mais importante. Muitas vezes eu exagero porque eu dou a minha opinião e não deveria. Não, mas não dá. Mas no momento atual, infelizmente, as pessoas têm que tomar uma posição. Tem. Mas, comandante, ou Coelho, sim, tomar essa liberdade, sim, né? Você teve uma vida profissional
ao longo de muitos e muitos anos na Polícia Militar. 30 anos. 24 anos na aviação. Aposentou-se. Sim. Né? Compulsoriamente. Compulsoriamente, porque o militar ele não pode vir para a vida política e manter vínculos com a atividade militar. É uma das únicas instituições dentro da atividade pública que ele não pode, de repente, ser eleito e depois retornar, como existem em outras atividades do serviço público. Uhum. Porque nós entendemos que a partir do momento que tu entra para o serviço, se torna um político, a tua percepção pode atrapalhar na administração da entidade de Estado. Como é que foi o início da tua caminhada e por que tu se entusiasmou para uma vida dentro da polícia? Como é que foi esse início? Eu vim do Colégio Policial Militar, da primeira turma do Colégio Feliciano Nunes Pires, que era em Florianópolis, na época, o comandante-geral, Coronel Sidney Pacheco da Rosa. Teu pai quis que tu iniciasse no Colégio Militar? Não, pior que foi da seguinte forma: eu estava morando em Chapecó, porque o meu pai era oficial da PM, estava morando em Chapecó na época, e eu tive um tumor ósseo, que eu tive que fazer uma cirurgia, quase perdi a perna. E aí, nessa da cirurgia, eu reprovei o meu primeiro ano do segundo grau, né? E aí apareceu o Colégio Policial Militar e o meu pai tinha sido transferido para a capital. E aí ele perguntou: filho, tu queres ir para o Colégio Policial Militar? Eu disse: vamos estudar. Né? Então fui para o Colégio Policial Militar, foram 3 anos dentro do colégio. Na época tinha um critério que era aqueles que tiverem nos 3 anos média igual ou superior a 8 tem ingresso na academia. Uhum. Isso foi só 2 turmas pegaram isso. Da minha turma de Colégio Militar foram 3, né, que conseguiram a média 8 em todos os anos. E eu ingressei pelo vestibular. Da minha turma do Colégio Policial Militar daquela época, entramos em 5 na academia, e dos 27 que se formaram, 25 foram integrantes da corporação. Foram sargento, outros foram soldados. Então a pessoa quando se forma, não já se forma como oficial. Não. Você se forma como se fosse o segundo grau. Isso, aí depois eu fui para a academia. Na academia foram 4 anos de academia, aí eu saí declarado aspirante oficial. E aí, na declaração de aspirante oficial a gente escolhe, de acordo com a classificação, a unidade para trabalhar. Eu me formei em 90 e em 90 eu escolhi Joinville. Coronel Lorival era o comandante na época. Mas por que Joinville? Em conversa com meu pai, pela experiência que ele tinha, né? Ele entendia que Joinville era uma cidade importante dentro do estado e as características da cidade para a formação do policial eram muito boas. Uhum. Né? Pela diversidade de atuação, pela relação com a comunidade, isso já vinha desde aquela época. A PM tinha a relação muito boa com a cidade de Joinville. Né? E aí, uma outra parte da história, eu estava na academia em 1990 e um grupo de oficiais se reuniu para fazer um projeto de implantação da aviação na Polícia Militar. Uhum. E a informática estava entrando na Polícia Militar ainda. Uhum. Né? Eu fiz ainda, na época, fiz programação em DBase e depois em DBase 3 Plus. Né? Então, me chamaram... Eu fiz em COBOL. COBOL? Isso já era depois, era uma moderna. COBOL já era uma moderna. IBM /3. Então me convidaram para estruturar, ajudar a estruturar a criação da aviação. Então, como aluno, já fiz parte do projeto de criação. Vim para cá em 90 como aspirante, e em 92 eu saí de Joinville e fui para a capital, trabalhar no comando do policiamento da capital. Em 92 fui fazer meu curso na Marinha, em setembro de 92 fui para a Marinha, em São Pedro Odeiro, no Rio de Janeiro. Mas aí tu saiu da polícia? Não saí. Como oficial? Marinheiro? Não. Como oficial fazer o curso na Marinha. Né? Mas não como marinheiro? Não. Vou para lá agora, eu saio daqui não. E vou entrar no navio? Não. E aí fomos em 2 oficiais para lá, né? Aí terminei meu curso de piloto na Marinha em 1993. E aí, de 93 até 2000... Eu tenho que fazer uma observação aí. As pessoas que estão em casa vão dizer assim: poxa vida, mas a Marinha é barco. Daí tu vai lá e faz um curso de aviação na Marinha. Por que tu não foi para a aeronáutica? Não seria muito mais lógico? Para quem não conhece, eu sei a resposta. É que, na verdade, assim, o curso a formação do piloto na Marinha, ela começa do básico até o avançado no helicóptero, né?
A Força Aérea até admitia pilotos, mas teria que ter o piloto privado de avião no mínimo. Então Você já tinha um brevet? Já tinha que ter alguma formação para ser acolhido na formação da aeronáutica ali em Santos. E a aviação do Exército não existia na época. Quem formava a aviação do Exército era tanto a aeronáutica como a Marinha. Porque a Marinha, na verdade, tem os dois equipamentos. Isso. A Marinha tanto utiliza o embarcado, né, o equipamento, o navio, o vaso naval, como também os helicópteros para as ligações, para as conexões, é isso? Isso, exatamente. A Marinha, se ela não tiver o vetor naval, ela se torna quase inoperante. Sim. Né? Então nós tivemos lá atrás, no passado, a aviação ela começa primeiro na Marinha e no Exército, né? E da junção dessas duas é criada a Força Aérea. Uhum. Né? Então naquele momento inicial, a Marinha e o Exército perdem a sua aviação e é criada a Força Aérea. Mas isso no Brasil. No Brasil. Porque lá fora cada um tem a sua força. já existia essa divisão lá na Primeira Guerra Mundial. Isso. Aí depois, com a retomada da aviação naval, aí para não haver conflito com a Força Aérea, ela foi se especializando na aviação embarcada de helicóptero. Uhum. Tanto que o porta-aviões do Minas Gerais, né, que era o Alfa 11, quem operava era o grupo... era uma aviação da aeronáutica que operava a aviação da Marinha. Os Mariners. Isso. Aí o que aconteceu? Daqui a pouquinho tu falas o que aconteceu. Tá bom. Porque agora o que aconteceu é intervalo comercial, nós já voltamos. Eu vou tomar uma aguinha aí, ele também, né? Não aquela salgada do mar que ele já conheceu, mas aquela água doce. É um instantinho só, nós já voltamos.